Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, nesses tempos pandêmicos, né? Mas Jesus na causa aí nos orientando e nos ajudando. Hoje nós vamos falar um tema especial, não é? Os vídeos são de 15 em 15 dias, mas eu estou fazendo um vídeo agora, né? No espaço de uma semana somente, para nós falarmos num tema especial que é muito recorrente, não é? Então hoje nós vamos perguntar, aliás, nós vamos exclamar: vem em mim vacina. O nosso estudo espírita, não é? Desta semana, excepcionalmente, nós vamos tratar sobre o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio e a responsabilidade dos nossos atos. Ouçam aí o que Kardec nos diz. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, ele nos diz que o nosso livre-arbítrio, ele acompanha o desenvolvimento da nossa inteligência. Significa o quê? Quanto mais a nossa inteligência se desenvolve, né? Quanto mais nós vamos desenvolvendo esse lado da inteligência, do conhecimento, o nosso livre-arbítrio ele vai se alargando, né? Ele vai se desenvolvendo. E ao passo que ele se desenvolve, certamente também a responsabilidade que nós temos com os nossos atos, com os atos que nós praticamos, elas também essa responsabilidade ela vai aumentando, não é? Ela vai sendo maior. É por isso que o livre-arbítrio ele deve sempre ser respeitado, não é? Isso é o que nos ensinam os espíritos superiores. Então, eu sempre tenho que respeitar o livre-arbítrio do meu próximo. Isso é ponto, né? Crucial. E a espiritualidade, os nossos anjos protetores, né? Os nossos espíritos protetores, eles sempre partem desse princípio. Eles nos orientam, mas sempre respeitam o livre-arbítrio. Outro ponto que o livro dos Espíritos nos fala e nos elucida é sobre a fatalidade, não é? A fatalidade, quanto à fatalidade dos acontecimentos serem predeterminados ou não nas nossas vidas e nas nossas caminhadas, né? O livro dos Espíritos, ele nos explica que A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez, ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos no perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. então, se nós já observamos, não é, que o livro dos Espíritos nos orienta sobre a fatalidade e sobre o nosso livre-arbítrio, não é, que tem que ser respeitado, como nós devemos então proceder nesse momento da vacinação, em que começa a vacinação contra a pandemia do Covid-19? Nós devemos vacinar-nos
ou não, não é? Bom, nós devemos lembrar que o Espiritismo ele se divide em três bases, não é? A primeira é a base filosófica, então ele é uma filosofia. O segundo é a base científica, então ele é uma ciência. E o terceiro é a base moral, com elementos de religião, não é? Dentro disso, e nos pegando a base científica, nós temos que lembrar que neste momento, desde o momento que foi detectada essa nova pandemia, essa pandemia ou essa nova pandemia, né? Os cientistas do mundo todo, eles se reuniram e buscaram, se esforçaram, né? Com a finalidade de criarem vacinas, não é? Vacinas que pudessem combater este vírus. A gente tem que lembrar que, em virtude do progresso da humanidade em diversos pontos, principalmente com relação à nossa inteligência, né? Antes, os cientistas eles necessitavam de décadas, não é, de pesquisas para desenvolver determinados medicamentos e determinadas vacinas. Hoje, em virtude da tecnologia, né, e desse avanço intelectual nosso, e isso se faz em alguns meses, como é o caso da vacina, das várias vacinas que foram desenvolvidas para combater o Covid-19. A ciência, em virtude disso, mesmo com passos lentos, mais lentos no começo, ela sempre foi a responsável por erradicar algumas doenças, né? E doenças graves. A exemplo, né? Da cólera, que foi erradicada em 1817, a gripe espanhola, que foi erradicada em 1944, e a varíola, que foi erradicada em 1980, a qual está voltando em virtude do negacionismo de se vacinar as crianças, as pessoas, não é? Entre outras doenças graves, não é? Que as vacinas vêm erradicando. Eu lembro quando eu era criança ainda, né? Faz tempo, no Brasil nós tínhamos vários casos de poliomielite, não é? Que hoje é raro, não é mesmo? No Brasil. Então praticamente foi erradicado, tá? Com isso, a gente sabendo que a ciência está aí para nos ajudar, não é? E que as pessoas estudam para buscar conhecimento, né? E trazer soluções em vários campos da nossa vida. Então, esse momento, se nós devemos ou não nos vacinarmos, ele pede muita reflexão, muita prudência e, acima de tudo, o nosso discernimento em nosso agir, em nosso pensar. Em nosso agir e pensar quanto à nossa responsabilidade na decisão de nos vacinarmos ou não. Porque o nosso livre-arbítrio, não é? Ele vai nos fazer com que nós tenhamos essa liberdade de decidirmos. E com a nossa decisão, nós também temos que lembrar da responsabilidade, não é? Quanto aos compromissos que nós vamos assumir junto ao nosso próximo, não é? Em virtude dessa nossa decisão de vacinar ou não. Nós vamos refletir, não é, sobre a fatalidade em nossa encarnação e nos atos simples da vida. Então, busquemos lá no Livro dos Espíritos ler sobre a fatalidade e sobre os atos do dia a dia da nossa vida, a diferença, não é, entre aquilo que nós programamos de geral para a nossa encarnação e aquilo que nós temos que decidir no dia a dia em virtude da afetação do nosso ato em relação ao nosso próximo. Então, nós temos que considerar nesse agir e nessa nossa reflexão essas consequências que virão em virtude do nosso livre-arbítrio em face da nossa evolução, não é, na asa da inteligência.
considerando a nossa asa moral. Ouçamos aí mais uma vez. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Diante disso tudo que o Livro dos Espíritos nos traz, que a espiritualidade de amor nos traz de suporte, que Jesus nos orienta, não é? E nesse momento em que nós devemos vibrar para cima, não é? Com amor ao próximo, então vamos nos livrar dessas coisas relativas à ignorância, né? E à desinformação sobre a vacina. Vamos procurar estudar, ouvir várias opiniões. Hoje nós somos homens, seres humanos, holísticos, com vários conhecimentos, não é? Então nós temos que, por isso, em mente, ou termos isso em mente, na hora da nossa decisão quanto à vacinação ou não. Principalmente como espíritas que acreditam na ciência. Enfim, vamos sempre lembrar, os espíritos superiores são aqueles que reúnem o conhecimento em ciência, sabedoria e bondade. Se nós estamos caminhando para isso, nesse mundo de regeneração que está vindo, vamos ter isso em mente antes de decidirmos se devemos nos vacinar ou não. Boa quinzena ou boa semana para todos. Fiquem todos com Deus, né? E que Jesus continue sempre iluminando as nossas decisões. Tchau, pessoal.